E aqui seguimos no estudo do livro A Guerra da Paixão de Nessar Alita. Hoje analisaremos os capítulos 6 e 7. Capítulo 6: A frustração das expectativas. O egoísmo das espertinhas as leva incessantemente a prometer e a não cumprir o prometido, para desfrutarem de nossa frustração. Costumam acender nossos desejos para em seguida se esquivarem de satisfazê-los, com o intuito de mantê-los vivos. Deste modo, obtém uma medida altamente precisa de nossa dependência e de seus próprios poderes de seduzir e atrair. Podemos desarticular este mecanismo quando identificamos os comportamentos que criam as expectativas que se transformam em frustração e nos antecipamos aos mesmos, demonstrando que já sabemos o que ocultam realmente. Diante de comportamentos que prometem o que desejamos muito, não devemos nos mostrar entusiasmados, mas sim decepcionados por sabermos que são enganosos, meras promessas falsas. A frustração masculina lhes causa grande satisfação por revelarem o que sentimos e fornecerem provas de que valorizamos o que possuem para oferecer. Não devemos, portanto, depender do que essas mulheres oferecem para sermos felizes. A felicidade deve ser buscada em nós mesmos, o que é realmente muito difícil. Mantenha-se constantemente em alerta com relação a tudo o que elas prometerem. Há dois tipos de promessas, as explícitas e as implícitas. As promessas explícitas são articuladas verbalmente e as implícitas são as piores, aquelas que se deixam entrever nas atitudes e no comportamento. Será sempre o pior, mantendo-se vigilante. Parta sempre do princípio de que há, por trás do comportamento aparentemente promissor, amigável, carinhoso, amável e sedutor, intenções de frustrá-lo enganando-o. Não permita que seu nível de expectativa se eleve. Não se fascine pelas oportunidades maravilhosas que vislumbra. Mantenha-se em nível de expectativa zero. Não espere nada e ao mesmo tempo espere tudo. Seja realista ao extremo. Não permita que as ilusões o arrebatem da realidade. Enxergue-a tal como é. Podemos combater as falsas promessas em dois momentos ou instâncias. No momento em que estão se desenvolvendo e depois que já nos frustraram. Se estiver vigilante, você poderá combater a artimanha, frustrando a mulher espertinha antes que ela o frustre. O momento ideal para isso é aquele em que a promessa está se desenvolvendo, sendo feita. Para frustrá-la, basta comunicar que você a estará observando para ver se realmente cumprirá o que está dizendo. No caso de reincidência de uma mesma promessa frustrante, informe na segunda vez que você já sabe que se trata de uma mentira. Demonstre sua expectativa baixa ou nula, torne-a visível. Antecipe-se informando nos momentos bons que você já sabe o que virá. Quando você estiver sendo bem tratado, assediado, for recebido de forma convidativa e amigável, etc., prepare-se para uma surpresa, pois repentinamente surgirá algo desagradável. Por exemplo, é comum encontros serem marcados com entusiasmo e, no dia, a espertinha tratá-lo com frieza, ficar muda, levar com ela um amigo, uma amiga ou uma criança, não comparecer, etc. Se, entretanto, sua vigilância falhou e você caiu em alguma dessas armadilhas psicológicas, desmascare-a, estabeleça um castigo. Nota do autor, e filme a devolução das consequências dos atos de insinceridade, como consequência para a próxima vez, e a informe sem dar margem para discussão. Por este meio, você a imobilizará e a deixará em um beco sem saída, impossibilitando-a de frustrá-lo pelo tempo em que perdurar a possibilidade do castigo ser levado a cabo. A razão permanecerá ao seu lado e poderá ser usada contra a manipuladora, que a terá perdido no momento em que se sentir desmascarada. Enquanto o castiguinho estiver pendente, as gracinhas estarão suspensas. Se for o primeiro encontro e você não tiver ainda intimidade para tanto, ao sentir o cheiro da mudança traiçoeira de comportamento, simplesmente se adiante e torne-se silencioso, encarando-a continuamente nos olhos com calma e frieza por todo o tempo, dizendo coisas certeiras que a desconcertem. Uma punição que costuma dar resultado é tornar-se mudo, calar-se e não dialogar nada ou mínimo em represália a algum fato desagradável. É um bom castiguinho, porém deve ser usado sempre com critério justo e dentro do contexto correto para que dê resultados. Você deve ser justo, ainda que ela não tenha sido. É muito perigoso lidar com tais puniçõezinhas. Cada conduta indesejável requer uma reação específica, que deve ser corretamente estabelecida, com justiça impecável e evidente. A menor injustiça pode ser fatal porque confere razão a elas e, portanto, motivos para nos retaliarem com segurança, pois estaremos errados e quem está errado nunca pode reclamar. Um erro de cálculo pequeno ou uma simples desatenção são suficientes para que os resultados sejam opostos aos desejados. Obviamente, é necessário estar desapaixonado totalmente para tais manobras. Se estivermos apaixonados, o tiro sairá pela culatra. Por meio da disciplina psicológica, mantenha-se pronto para reagir corretamente e com justiça.
Os momentos em que estamos mais expostos a sermos ludibriados por manipuladoras são aqueles em que estamos sendo bem tratados, em que não há brigas e a relação está sem problemas. Tendemos a baixar a guarda nessas horas e elas, ao invés de retribuírem da mesma maneira tal ato nobre de confiança como faria uma mulher virtuosa, aproveitam para nos atingir de surpresa, o que prova que possuem uma maligna natureza traiçoeira e são egoístas. Capítulo 7. Como não se apaixonar. A paixão masculina pode ser definida como uma fascinação hipnótica pela voz, pela delicadeza, pela beleza, pelo perfume, pelo toque, pelas carícias, pela suavidade, pelos sussurros e pela fragilidade da mulher. É sentida principalmente nos períodos de abstinência. As características fascinantes da mulher nos atraem, prendem, embriagam, alucinam e enlouquecem. Nos submetem, degradando-nos ao nível de um cão servil, sem amor próprio e sem honra. Como uma droga, turvam o juízo, impedindo que raciocinemos com clareza. Em tal condição, nos tornamos exatamente o oposto do modelo masculino dominante que as embriagaria de paixão e obtemos sempre os resultados contrários aos almejados. Nos tornamos submissos, dependentes de que o amor nos seja concedido, para que possamos desfrutar de alguns poucos minutos de felicidade. Vemos a mulher como uma tábua de salvação para nossas dores. A paixão é uma forma de demência. Para nos protegermos contra este perigo, ou nos livrarmos desta doença emocional uma vez que esteja instalada, precisamos empregar corretamente a vontade, a disciplina espiritual e a disciplina mental. Não é à toa que muitos ascetas espiritualistas de diversas religiões evitaram as mulheres e o sexo. O inferno da paixão é realmente insuportável e poucos triunfam sobre ele. O primeiro a fazer é aprender a submeter a mente, evitando a imaginação mecânica. Todas as imagens mentais boas ou más relacionadas ao objeto de paixão, a deusa de nossos sonhos, precisam ser suprimidas por meio da vontade. Aquelas que não puderem ser detidas necessitam ser analisadas. É necessário alcançar o silêncio mental. É preciso também trabalhar na morte dos agregados psíquicos envolvidos na fascinação amorosa. Quanto mais feminina for uma mulher, mais fascinante e potencialmente perigosa será. Devemos, desde o início da relação, resistir ao fascínio, combater as lembranças, fantasias e pensamentos relacionados a esse amor passional. É o encanto de Lilith e Naimã, nota do autor. Em certos ramos da antiga mitologia hebraica, foram Lilith e Naimã, e não Eva, que desencaminharam Adão, e desencaminha os inocentes e os leva ao abismo. Ai dos inocentes, dos fracos que se deixam hipnotizar pelos encantos Circe, Dalila ou Helena de Troia, nota do autor. Representações mitológicas das mulheres simultaneamente fascinantes, lindas e perversas. Mergulharão no abismo de cabeça para baixo, como a pintalfa invertida. Ai daqueles que acreditam na felicidade terrena e a buscam fora de si mesmos, no amor apaixonado porque somente encontrarão ali o sofrimento e a loucura. Por sua própria lógica fatal absurda, o amor feminino passional, nota do autor. Observe que aqui me refiro ao amor passional e não ao amor consciente e sóbrio das mulheres e nem tampouco ao amor insano, passional e fatal dos homens. Está condenado à eterna insatisfação, uma vez que tem como critério seletivo, de forma inerente, a indiferença masculina e a distância. Isto significa que sempre que desejarmos o amor da mulher, ele fugirá de nós e que somente virá ao nosso encontro quando não o quisermos. Quando rejeitarmos, nota do autor, algo idêntico ocorre com a mulher. O amor do homem somente vem quando ela não o quer. Esta fatalidade impede as pessoas de serem felizes no amor passional, já que as impele em direção àquelas que não as amam. Não há como enganá-lo, simulando indiferença porque o inconsciente expressa o teor real de nossos sentimentos por vias subliminares. A paixão é um conjunto de defeitos que trazemos na alma, em nossa psique. Para ser superada, necessita ser previamente compreendida mediante a autoanálise. A análise da paixão se realiza coletando o maior número de informações sobre os sentimentos, pensamentos e ações que a envolvem. Não é teórica e sim prática. Teorizar sobre um elemento psicológico é afastar-se da compreensão do mesmo inventando hipotéticas ideias sobre suas características. As informações são coletadas primeiramente por meio da autoobservação nos instantes em que a paixão se manifesta, ou seja, é um autoestudo in loco. Nenhuma teorização deve ser admitida. Todos os detalhes dos movimentos, pensamentos, sentimentos são importantes e precisam ser captados. Em casos graves, pode-se complementar o trabalho com uma autoanálise posterior à manifestação, mas baseada exclusivamente em fatos observados e recordados, sem teorizações ou hipotetizações. As informações sobre a paixão estão presentes no momento de sua manifestação e podem ser capturadas se estivermos vigilantes. A paixão se expressa na mente sob a forma de múltiplas imagens mentais,
pensamentos, recordações, lembranças, fantasias e planejamentos. Este nível é uma imaginação automática, mecânica e autônoma que não obedece à nossa vontade. Podemos repeli-la e ela voltará em seguida. Além da mente, o perigo está presente no coração sob a forma de sentimentos, os quais são estreitamente vinculados às imagens mentais que estão na cabeça. É sentida como golpes que chegam a doer. Os sentimentos que a acompanham são as saudades, os ciúmes, a falta, o prazer de estar junto e muitíssimos outros que não poderíamos enumerar aqui por falta de espaço. Este nível se sutiliza e disfarça muito. O nível dos movimentos corporais. Podemos flagrar a fraqueza passional quando viramos a cabeça ou os olhos para contemplar a pessoa amada, quando esticamos o braço para fazer uma ligação telefônica, quando caminhamos ao seu encontro e em inumeráveis outros movimentos que variam de um caso para outro e de uma pessoa para outra. Podemos ainda observar e estudar a paixão sob a forma de manifestações instintivas e sexuais. Um instinto, ou seja, como tudo aquilo que se relaciona com a preservação da espécie e da própria pessoa, podemos vê-lo acelerar o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, diminuir a fome, etc. A dor da paixão é real, lancinante e profunda. É sentida claramente no coração e detectável de forma auditiva. Causa danos visíveis e indiscutíveis. Há quem diga que devemos adorar a mulher. Isso é algo controverso. Uma mulher autêntica que tenha lutado contra si mesma, engendrado sua alma e vencido seus baixos instintos é realmente digna de veneração, deve ser cuidada como uma preciosidade, protegida e recompensada. Por outro lado, uma simples espertinha trapaceira não merece a mesma adoração, já que não é menos malvada do que ninguém, apesar de possuir uma aparência frágil e angelical. Quanto mais você pensar na espertinha, bem ou mal pior será. O ideal é esquecê-la, simplesmente não dar importância aos seus caprichos, sentimentos, desejos, pensamentos e fantasias absurdas. Não a leve a sério jamais. Mantenha-se distante e misterioso. Se você beber o veneno da paixão, nota do autor. O veneno é bebido por meio da credulidade. Quando deixamos de lado o ceticismo e nos entregamos, dali em diante estaremos embriagados. É muito mais fácil impedir que a paixão se instale do que tentar arrancá-la do coração após instalada. O feitiço conduzirá o seu pensamento à força de forma autônoma. Você tentará pensar em outras pessoas, mas não conseguirá. Sua amada habitará os seus sonhos, a sua imaginação e a sua mente contra a sua vontade. Terá uma invasora no seu coração. Você tentará desviar a atenção dela, mas sempre que o fizer cairá novamente no mesmo abismo, estará de novo prestando atenção, se ocupando e se preocupando com a bruxa. Não conseguirá ignorá-la. Não obstante, ela não é sua inimiga. Seu inimigo é você próprio. É contra si mesmo que você deve lutar, contra suas debilidades, loucuras, afetos, medos, desejos, anelos, sonhos, fantasias, dores, apegos, etc. O maior inimigo de um homem é ele próprio. Quando vencemos a nós mesmos, vencemos as mulheres espertinhas por extensão, pois, em última instância, não são elas que nos atingem e ferem mas sim os nossos próprios sentimentos. Nossas parceiras apenas utilizam nossas fraquezas contra nós mesmos e, ao fazê-lo, estão na verdade nos mostrando quem somos e até, de certa forma, nos ajudando. Por isso, não se revolte contra ninguém, muito menos contra as mulheres, porque é pura perda de tempo e ninguém dará importância. Revoltar-se contra as mulheres é uma bobagem. Esteja atento ao vício de achá-la parecida com sua mãe. A tendência de ver a parceira como mãe é uma das raízes do apaixonamento. É o mesmo sentimento que tínhamos na infância e nos faz vê-las como tábuas de salvação. O procedimento para se curar a paixão é o mesmo com o qual se cura qualquer outra doença da alma: a compreensão. Esse capítulo foi finalizado. O próximo capítulo é Decisões que encurralam. Até breve.